Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora em que você está assistindo, este é o canal NELDS, Matemática, Física e Astronomia com o professor Edson. Trazendo a vocês o curso Mini Aulas de Pré-Cálculo. Estamos no módulo 1, Estudos Introdutórios, com o tópico Introdução à Lógica Matemática. Tópico este que é dividido em 6 aulas. Já vimos as 3 primeiras em vídeos anteriores e no vídeo de hoje trazemos a aula Proposições Bicondicionais. Como objetivos da aula de hoje temos apresentar a recíproca de uma proposição condicional, definir e estudar a proposição bicondicional. Mas o que é a recíproca de uma proposição condicional? Por definição, dada a proposição condicional se P, então Q, a proposição se Q, então P é a recíproca da primeira. Ou seja, levamos a tese na hipótese e a hipótese na tese para obter a recíproca de uma proposição condicional. Pela definição, vemos que a recíproca da recíproca é a proposição original. Dada uma proposição condicional que implica em P, ela pode ser demonstrada verificando-se se ela possui algum contraexemplo. Afinal de contas, ela é uma proposição condicional. E para provar que uma proposição condicional é verdadeira, temos que demonstrar que ela não possui nenhum contraexemplo. Vamos ao exemplo número 1. Considere cada proposição a seguir. Determine seu valor lógico, escreva sua recíproca e determine o valor lógico desta. Item A, proposição A1. Se 2 é par, então 4 é ímpar. Esta proposição tem valor lógico falsa, pois a hipótese dela é verdadeira e sua tese é falsa. A recíproca de A1 é obtido invertendo-se a proposição, ou seja, colocando a tese como hipótese e a hipótese como tese a partir de A1. Desta forma, a recíproca de A1, que vamos chamar de B1, se escreve como se 4 é ímpar, então 2 é par. Vemos que esta recíproca é verdadeira, pois sua hipótese, 4 é ímpar, é falsa. As proposições como as do exemplo 1.A não nos interessam muito. Elas são importantes para o estudo da lógica em geral, mas não para as outras áreas da matemática. Vamos aos itens do exemplo com proposições mais pertinentes e interessantes para o nosso curso. Exemplo 1, item B. Proposição A2. Se m e n são números naturais ímpares, então a soma m mais n é um número natural par. Já determinamos o valor lógico desta proposição na aula anterior. Vimos que ela é verdadeira. Aqui está reproduzida a demonstração. Escrevemos primeiro ela em linguagem matemática, colocando m na forma de um número ímpar e n também. E vamos, a partir da hipótese, obter a tese. Consequentemente, partindo da hipótese, somando m mais n as suas formas como números ímpares, obtemos que a soma é um número par. Consequentemente, esta proposição é verdadeira. Ou seja, para qualquer números ímpares m e n, quando eu somá-los, a resposta vai dar um número par. A partir da proposição A2, aqui reescrita, vamos escrever a sua recíproca, onde iremos transformar a hipótese de A2 em tese e a tese de A2 em hipótese. Desta forma, a recíproca, que vamos chamar de B2, pode ser escrita como: se a soma m mais n é um número natural, então m e n são números naturais ímpares. A partir da proposição A2, aqui reescrita, vamos escrever a sua recíproca. Esta recíproca vai ser chamada de B2 e está aqui escrita: se a soma m mais n é um número natural par, então m e n são números naturais ímpares. Aqui escrita também em linguagem matemática. Perceba que na hipótese de B2 não há nenhuma restrição quanto à natureza dos números m e n. Fala apenas que a soma deles tem que ser um número natural par. Consequentemente, esta proposição tem infinitos contraexemplos. Infinitos pares de números que, quando eu somo, dão um número par, mesmo que esses números não sejam ímpares. Temos os exemplos aqui colocados. M igual a 2 e n igual a 6, números pares, ou m igual a meio e n igual a 1,5, ou infinitos outros que a gente pode achar. Consequentemente, esta proposição B2 tem infinitos contraexemplos. E mesmo que ela tivesse um só, já seria falsa. Então, ela é falsa. Item C. Proposição A3. Se m é um número natural par, então m é um número natural múltiplo de 4. Já demonstramos essa proposição, aqui escrita em linguagem matemática. Vimos que ela é falsa, porque tem infinitos números pares que não são múltiplos de 4. A proposição A3, consequentemente, tem valor lógico falsa. A partir de A3, aqui reescrita, escrevemos a sua recíproca.
B3. Se m é um número natural múltiplo de 4, então m é um número natural par. Proposição esta que está aqui em linguagem matemática e que podemos provar que é verdadeira. De forma bem simples, partimos da hipótese e chegamos na tese. Escrevemos m igual a 4k, separamos o 4 em 2 vezes 2 e, consequentemente, definimos o 2k como sendo R, um número natural. Portanto, partindo da hipótese, somente da hipótese, chegamos na tese provando que B3 é verdadeira. Item D. A4. Se m é um número natural tal que m ao cubo igual a 5, então m é um número natural ímpar. Já vimos que essa proposição é verdadeira. Verdadeira por vacuidade, porque não tem nenhum número natural que é elevado ao cubo dê igual a 5. Portanto, ela não tem nenhum exemplo. E se não tem nenhum exemplo, também não tem nenhum contraexemplo. A partir de A4, aqui reescrita, vamos escrever a sua recíproca, que é B4. Se m é um número natural ímpar, então m é um número natural tal que m ao cubo igual a 5. Percebemos de cara que essa proposição é falsa, porque existem infinitos números naturais e nenhum elevado ao cubo vai dar 5. A gente só precisa fornecer um contraexemplo para mostrar que essa proposição é falsa. Está aqui, m igual a 1. Item E. Se m e n são números naturais ímpares, então m vezes n é um número natural ímpar com mn números naturais. Esta proposição ainda não foi estudada na aula anterior, mas vamos estudá-la agora. Em linguagem matemática, ela pode ser reescrita desta forma. M igual a 2k mais 1, tal que k pertence aos naturais, e n igual a 2l mais 1, tal que l pertence aos naturais. Implica que m vezes n igual a 2r mais 1, tal que m, n e r pertencem aos naturais. Para demonstrar o seu valor lógico, vamos partir da hipótese e tentar chegar à tese. Escrevendo m vezes n, temos 2k mais 1 que multiplica 2l mais 1. Abrindo essa multiplicação, teremos m vezes n igual a 4kl mais 2k mais 2l. Pondo 2 em evidência nos três primeiros termos, podemos escrever isso aqui. Definindo os números, a soma de números entre parênteses como r, escrevemos que m vezes n é igual a 2r mais 1, tal que r pertence aos naturais. Portanto, chegamos à hipótese e, desta forma, vemos que A5 é verdadeira. A partir da proposição A5, aqui reescrita, vamos escrever a sua recíproca, que chamamos de B5. Se m vezes n é um número natural ímpar com mn números naturais, então mn são números naturais ímpares. Que nos diz que toda vez que multiplicamos dois números naturais e a resposta dá um número ímpar, esses números naturais têm que ser números naturais ímpares. A mesma proposição em linguagem matemática está aqui escrita. Para estudar o seu valor lógico, temos que verificar todas as possibilidades de pares de números naturais que podem ser multiplicados e verificar que esse produto só vai dar ímpar se os dois números forem ímpares. Ou seja, isso precisa ser feito em 3 etapas. No caso de mn serem ímpares, que é o caso descrito pela proposição, no caso de m par e n ímpar e no caso de mn pares. Vamos lá. Primeiro caso, mn ímpares. Eu tenho m igual a 2k mais 1, tal que k pertence aos naturais, e n igual a 2l mais 1, tal que l pertence aos naturais. Fazendo as contas, a mesma que a gente fez para provar a proposição original, chegamos que quando os dois números forem ímpares, o produto deles vai ser ímpar. Para o caso de um par e um ímpar, a multiplicação nos leva a um resultado de que o produto dos dois números vai dar um número par. Portanto, se um for par e um for ímpar, o produto dá um número par. E, para o caso dos dois serem pares, o produto também vai dar um número par. Portanto, a multiplicação de dois números naturais só vai dar um número ímpar quando os dois números naturais forem naturais ímpares. Consequentemente, a nossa proposição é verdadeira. Agora, vamos definir a proposição bicondicional e estudar o seu valor lógico. A proposição bicondicional, na verdade, já foi definida em aula anterior. Por definição, ela é a proposição composta obtida ao realizar a operação de equivalência material entre duas proposições e representada por P se somente se Q. Mas também podemos definir a proposição bicondicional em termos das proposições condicionais que a compõem. Ou seja, a proposição bicondicional pode ser definida de uma forma alternativa. Dada a proposição P implica em Q e sua recíproca Q implica em P, a junção delas forma a proposição bicondicional P se somente se Q, que também pode ser denotada como Q se somente se P. Dada a definição da proposição bicondicional, precisamos aprender a determinar o seu valor lógico.
Há duas maneiras para definir o valor lógico de P se e somente se Q. A primeira leva em consideração os valores lógicos individuais de P e de Q. A segunda leva em consideração os valores lógicos individuais de P implica em Q e de Q implica em P. Vamos a essas definições. Valor lógico da proposição bicondicional, definição 1. Dada a proposição bicondicional P se e somente se Q, ela será verdadeira se P e Q tiverem mesmo valor lógico, e será falsa se P e Q tiverem valores lógicos inversos. Isso levando em consideração os valores lógicos individuais de P e de Q, das condições da proposição bicondicional. Levando em consideração as proposições condicionais que a formam, podemos dizer que, dada a proposição bicondicional P se e somente se Q, ela será verdadeira se P implica em Q e Q implica em P tiverem mesmo valor lógico. E ela será falsa se P implica em Q e Q implica em P tiverem valores lógicos inversos. Vamos ao nosso exemplo para entender melhor como determinar o valor lógico de uma proposição bicondicional. Item A. Proposição A6. 2 é par se e somente se 3 é ímpar. Esta proposição bicondicional, na forma P implica em Q, pode ser escrita como 2 é par se e somente se 3 é ímpar. Como P e Q são verdadeiras, ou seja, têm mesmo valor lógico, a bicondicional é verdadeira. Não há o que discutir. Item B. Proposição A7. 2 é par se e somente se 3 é par. Colocando a setinha no lugar da expressão, nós temos P, 2 é par, se somente se 3 é par. Lemos do mesmo jeito. Neste caso, como P é verdadeira e Q é falsa, ou seja, elas têm valores lógicos inversos, a bicondicional é falsa. Item C. A8. 2 é ímpar se somente se 3 é par. Neste caso, P e Q são falsas, ou seja, têm mesmo valor lógico. Portanto, a bicondicional é verdadeira. Item D. C2. Mn são números naturais ímpares se e somente se a soma m mais n é um número natural par. Esta é a proposição bicondicional relacionada a A2 e B2 que vimos mais no início da nossa aula. Em linguagem matemática, está aqui escrita a mesma proposição. Mn são números naturais ímpares se e somente se a soma m mais n é um número natural par. Para determinar o valor lógico, vamos escrever as condicionais que acompanham A2 e B2, já escritas no exemplo anterior. No exemplo 1, vimos que A2 é verdadeira e que B2 é falso, ou seja, elas têm valores lógicos invertidos. Consequentemente, C2 é falsa. Item C. C3. M é um número natural par, se e somente se M é um número natural múltiplo de 4. Esta proposição, em linguagem matemática, está escrita aqui. E foi escrita a partir das proposições A3 e B3, condicionais estudadas no exemplo 1. No exemplo 1, vimos que A3 é falsa e B3 é verdadeira. Tem valores lógicos invertidos. Consequentemente, a bicondicional C3 é falsa. Item F. C5. Mn são números naturais ímpares se somente se m vezes n é um número natural ímpar com mn números naturais. Em linguagem matemática, temos C5. M igual a 2K mais 1, tal que K pertence aos naturais, e N igual a 2L mais 1, tal que L pertence aos naturais, se somente se M vezes N igual a 2R mais 1, tal que M, N e R pertencem aos naturais. Para determinar seu valor lógico, precisamos do valor lógico das condicionais. No exemplo 1, já vimos que ambas, A5 e B5, são verdadeiras, ou seja, elas têm o mesmo valor lógico. Consequentemente, C5 também é verdadeira. C9. Mn são naturais ímpares se somente se m vezes n é natural par com mn números naturais. Em linguagem matemática, temos esta proposição aqui. C9. M igual a 2K mais 1, tal que K pertence aos naturais, e N igual a 2L mais 1, tal que L pertence aos naturais, se somente se M vezes N igual a 2R, tal que M, N e R pertencem aos naturais. Escrevendo as condicionais, temos A9 e B9. Para A9, podemos pegar um contra-exemplo. M igual a 3 e N igual a 5 são dois números ímpares. O produto desses números ímpares é 15, que é ímpar. Na proposição A9 diz que ele deveria ser par, portanto, A9 é falsa. Para B9, M vezes N igual a 8 serve como contra-exemplo, porque M vezes N igual a 8 pode ser obtido de M igual a 2 e N igual a 4. Portanto, B9 é falsa. Se o produto de dois números naturais é um número par, esses números podem ser números pares.
Neste caso, tanto A9 quanto B9 são falsas, têm mesmo valor lógico. Isso significa que a bicondicional C9 é verdadeira. Muito importante, para determinar o valor lógico de uma proposição bicondicional P se e somente se que, devemos ou analisar P e Q, ou analisar P implica em Q e Q implica em P. Na matemática, em geral, ao analisar uma condicional e sua recíproca como verdadeiras, passamos a trabalhar com a bicondicional. Não costumamos trabalhar com bicondicionais falsas ou bicondicionais verdadeiras advindas de condicionais falsas. Para terminar essa aula, queremos dizer que nela apresentamos a recíproca de uma proposição condicional e definimos a proposição bicondicional, bem como estudamos o seu valor lógico. Na próxima aula veremos as proposições negativas. Até lá, inscrevam-se no canal caso não sejam inscritos e dê um like no vídeo. Até a nossa próxima mini aula.